E aí galera do Me Salva, na última aula então a gente viu como é que se dava a geração de energia no nosso sistema trifásico de alimentação aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre as fontes trifásicas, ou seja, sobre aquelas tensões geradas lá naquela nossa máquina que a gente viu. Então, relembrando aí, a última aula a gente acabou chegando à seguinte conclusão. A gente tinha três tensões ali sendo geradas, a VA, a VB e a VC. Olha só. Na última aula eu escrevi elas como um seno, mas tanto faz escrever como um seno como um cosseno, porque a gente vai estar trabalhando aqui em regime permanente. O que isso significa? Significa que não importa uma defasagem aí, desde que a diferença entre fases das correntes e tensões esteja correta. Então tá, olha só. A gente tem o VA, o VB e o VC. E agora a gente vai escrever essas três tensões numa notação fasorial. Se tu nunca viu o que é um fasor e nunca trabalhou com fasores, tu pode entrar nesse link aqui que a gente vai postar na tela, que tem as nossas aulas aí sobre fasores, sobre notação fasorial dos cursos anteriores. Então, olha só, aqui a gente tem três tensões com mesma amplitude, com apenas uma diferença de fase de menos e mais 120 graus em relação à fase A. Então, escrevendo isso em notação fasorial, a gente vai ter o seguinte, olha só. VA vai ser aquele VM com ângulo zero. VB vai ser o VM com ângulo menos 120. E VC vai ser o VM com ângulo 120. Assim, bem tranquilo. Agora a gente vai representar esses três fasores aí num diagrama fasorial para ver o que acontece. Então, olha só. Aqui eu vou desenhar o nosso diagrama fasorial. Então, a fase A, ou a tensão VA lá, ela tinha fase zero. Então, eu vou desenhar ela com fase zero aqui, ó. Fase zero seria ela horizontal. Então, vou fazer aqui, ó. Aqui está, então, o nosso fasor VA. Agora, o nosso fasor VB, ele tem um ângulo de menos 120 graus. Então, ele vai estar aqui para baixo, mais ou menos aqui, ó. E ele tem o mesmo tamanho que o VA. Então, esse aqui é o VB. E o VC, ele vai estar inclinado de mais 120 graus. Então, ele vai estar aqui para cima. VC. Então, essas aqui são as nossas três tensões. Relembrando aí o que são fasores, são como se fossem esses vetores que a gente está vendo aqui, mas a gente sabe que eles estão girando com a velocidade angular ômega, que é aquela velocidade lá da nossa fonte que a gente viu da forma que ela está variando. Então, a partir desse diagrama fasorial, a gente pode chegar em algumas conclusões. A primeira delas, e bastante importante, vai ser a seguinte. A gente vai ver o que acontece quando a gente soma essas três tensões. Para isso, eu vou desenhar aqui dois eixos. Esse eixo vertical aqui e esse eixo horizontal. Olha só, agora eu vou decompor esses fasores em suas componentes e a gente vai ver o que acontece quando a gente soma eles. Então, esse VC vai ter uma componente aqui e uma componente aqui, o VB também, e o VA tem toda a sua componente aqui nesse eixo horizontal. Se eu fizer agora essa soma, então aqui eu vou ter o VB, o VC horizontal, aqui eu tenho o VC vertical, e agora o VB vertical vai estar aqui, e o VB horizontal, ele vai estar exatamente em cima do VC aqui, então eu vou botar ele um pouquinho mais para cá. Bom, agora, se a gente somar esses três vetores, isso daria para fazer usando trigonometria também, bem fácil, mas vocês vão acreditar em mim quando eu disser que a soma desses três vetores é zero, porque essa componente aqui, ó,
do VB vai se cancelar com essa aqui do VC, e essa aqui do VA vai ser igual à soma dessas duas aqui. Então, a conclusão que a gente chega aí é a seguinte. VA mais VB mais VC igual a zero. Essa vai ser uma conclusão bastante importante aí. Então, nessa aula, a gente viu como é que funcionam essas fontes trifásicas e na próxima a gente vai ver como é que a gente representa a ligação entre essas fontes. Relembrando, então, a notação fasorial. Tem que sempre lembrar que são fontes com a mesma amplitude, apenas defasadas de mais e menos 120 graus em relação a essa tensão VA, que a gente geralmente usa como padrão, e esses diagramas fasoriais também vão ser bastante importantes. Na maioria das vezes, tu não vai precisar decompor do jeito que a gente fez aqui, mas isso aí foi só um jeito da gente provar que a soma dessas tensões aí era zero. Então, até a próxima aula, quando a gente vai falar sobre ligações Y e delta entre cargas e fontes. Até lá!